Bom dia, Pai do Senhor. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Hoje é dia 24, de novembro de 2024, um domingo. E um dia precioso, um dia maravilhoso, mais um dia que o Senhor fez, né? Sempre nos surpreendendo. E agradecer a Ele, porque até aqui Ele tem nos ajudado, né? Hoje é véspera, daqui um mês é véspera de Natal, como o ano passou rápido, né? Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Vamos estar orando? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que você possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas, entrando com providência, com socorro, Senhor Deus. É o que eu te peço nesse dia. Trabalha na vida, na mente desse irmão, entre com socorro, entre com providência. Deus, e faz aquilo que lhe apraz, quebrando as cadeias, cortando o laço. Se tiver alguém lutado, eu posso estar consolando. Se tiver alguém triste, eu posso estar ligando. Se tiver alguém desempregado, eu posso estar abrindo a porta. Se tiver alguém sem nada para colocar na mesa, eu posso estar sendo alimento, enviando a providência de socorro, usando alguém vai para abençoar. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra que a gente vai estar meditando hoje é Apocalipse 6, né? Que diz assim, os selos, tá? E diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra. Meu Deus, nessa hora eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que vai falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, igreja, é preciosa. Né? Então, Senhor Deus, né? Esse canal João 3,30, a gente só quer diminuir. Eu, pelo menos, quero diminuir para que o Pai e o Filho e o Santo de Deus apareçam, a Trindade, tá? Que a palavra, ela venha a ser explanada, que ela venha a ser dita, né? Que ela venha a ser ensinada para mim e para você, que é o que a gente precisa da palavra, né? Que é o nosso alimento, que é o nosso socorro, que é nosso combustível, né? E diz assim: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer, com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Então, a gente vê, né, que vai ter uma série de selos que vão estar sendo aberta, tá? E aqui representa os julgamentos que vão acontecer. Então, e esse selo aqui, ele é o primeiro que é aberto, né? E esse cavalo branco, né, Apocalipse, né, ele tem um caráter, como é que eu posso dizer, de um cavaleiro, né? E também ele pode representar o cavalo branco, Cristo, o anticristo, o espírito de conquista, né? Mas a gente vê também, né, que ele simboliza também o derramamento de sangue, de fome. Então, assim, é muita coisa junto, tá? Mas a gente vê que não tem uma especificação correta, mas provavelmente, né, a gente crê que é o anticristo, tá? A gente crê, ó, eu estou falando, a gente falando de mim, assim, eu tô lendo aqui, né, dá pra ver, assim, mais ou menos que é o anticristo, mas não tem claramente falando. Vamos continuar pra gente entender, né, o que a palavra diz. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. Lhe foi dado uma grande espada. Então a gente vê que esse cavalo branco, né? Então, a gente vê que são várias seções, né? Um cavalo branco, a gente já viu aqui o cavalo branco. Agora, a gente tá indo pro segundo, né? Ser vivente, e o cavalo então saiu outro cavalo, e este era vermelho, ok? E seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Então, a gente vê, né, que
essa série de julgamentos, ela vem para julgar o homem na terra, tá? Então, ela deixa bem clara. Então, assim, fazer que os homens se matassem uns aos outros. Então, assim, trazendo guerra, tá? Tirando a paz. E quando o cordeiro abriu o terceiro selo, no terceiro selo, vivente, vi e olhei diante de mim, estava um cavalo preto. Então, né, são vários, tá? Tem um cavalo vermelho, tem um cavalo, o segundo é o cavalo vermelho, o primeiro, né, é o cavalo branco, e aí o terceiro é o cavalo preto. Seu cavalo tinha uma mão, uma balança, então ouviu que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho. Então a gente vê, Amanda Sudecoma, né, que aqui fala do quê? Fala do preço, tá? Vai estar falando, como eu posso dizer, que assim, como assim 3 medidas, né? Que as coisas estavam muito poucas, vamos resumir assim, no senso comum, tá? No ditado popular. Tava tudo muito caro e não conseguia se comprar nada. Então, é o aumento dos preços acima do quê? De 10 vezes mais, muito mais cara, tá? E era tudo muito caro. Então, assim, era o quê? Né? É uma destruição, né? É uma miséria, é a fome. Arandaçu de Comanai, né? Então, a gente vê que essa balança também, ela representa o quê? Né? Uma guerra, um derramamento de sangue, conquista, fome. Então, é tudo muito junto. Então, essa balança, ela vem pesar. E aí, diz no 7 assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Aí já não era mais o cavalo branco, nem o cavalo preto, nem o cavalo vermelho, mas era o cavalo amarelo, tá? E seu cavaleiro chamava-se Morte. Olha só como é o nome do cavaleiro. Chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas, por meio de animais e selvagens da terra. Então, a gente vê que o Hades, né? Ele representa o céu. Porque o inferno, ele não tinha sido inaugurado ainda, ok? Então, esse cavalo aqui amarelo, ele simboliza a morte. Então, deixa bem claro, tá? Que o Hades, né? A morte e o Hades. Porque o inferno ainda não foi inaugurado. Ele vai ser futuramente, mais à frente a gente vai estar vendo, por Satanás e seus demônios. E aqueles que não obedeceram o Senhor Deus, tá? Então, é pela fome, praga. Então, assim, é coisas que vai acontecer e que não vai ter por onde correr, tá? Às vezes a gente fala assim: ai, tá chegando o fim do mundo. Eles falam: não, gente, é muita coisa ainda. Eu quero crer, assim, no meu ver, quando a gente lê na palavra, que a gente vê que tem coisas ainda que estão para acontecer, né? E a gente sabe que Israel é uma delas, né? Porque tudo gira em torno de Israel, né? A gente fala, tá para acontecer, mas a gente vê que em 2 Pedro diz assim: Amanda Sudecomanai, que 1000 dias para mim e para você, que 1 ano, que 1000 anos para nós é como um dia para Deus. E pronto. E se é como um dia? Né? A gente pode falar daqui, não tá acontecendo, igreja. Agora mesmo eu tava subindo, eu falei assim: Senhor, faça justiça, Pai. E aí, aí depois o Espírito me falou no meu coração. E eu falei assim: Senhor, é verdade, né? Minha justiça não é a sua, né? O meu tempo não é o seu. E isso é dolorido. E um pouquinho antes, eu estava orando aqui em casa. E aí, eu estava orando por uma pessoa, eu falei assim: Senhor, e aí eu lembrei. Aí o Senhor me fez lembrar de 24, 25 anos atrás, né? Falei: Senhor, é verdade, quanto mal essa pessoa fez, quanta macumba, né? E aí agora tá pagando, igreja, a lei do retorno. Mas não foi no meu tempo, entendeu? Pessoas que sofreram com a macumba dela, não tá nem aqui pra ver, né? Meu pai mesmo não tá aqui pra ver, né? Mas eu tô vendo. E não é fácil, igreja, não é fácil. E vamos lá pro 9. Quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar a alma daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Quantos santos, né? Aranda Suremi de Comanai, né? Oh, aleluia, as almas, igreja. Pensa, alma de João Batista, tá? Alma de Jeremias. E da testemunha que deram, e do testemunho que deram. Essas almas, igreja, debaixo do altar, né? Antigamente, você pode lembrar ali também,
dos profetas que Jezabel matou. Muitas pessoas foram mortas ali na frente do altar, né? Pessoas inocentes também, né? E diz assim no 10, eles clamavam em alta voz, até quando o soberano santo e verdadeiro esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Até quando, né? Então, a gente vê que não é no meu tempo e no seu, né? Então, há uma história, né? Então, a gente vê aqui até quando, né? Então, a gente está esperando, né? E, às vezes, dá até impressão que Deus não está olhando, que Ele não está vendo, né? Mas a gente sabe que o juízo de Deus, os olhos de Deus estão em todo lugar. Mas às vezes as situações para assim, Senhor, você não tá vendo, Pai, o que tá acontecendo? Olha isso. E lá, né? Mas Deus, Ele veio e Ele ouve todas as coisas, né? Fique ciente disso, é principalmente para mim nessa manhã, que Deus é aquele que a vingança pertence a Deus, né? Mas não, Ele não vinga como eu e você. A maneira do Senhor vingar é diferente, porque é um tempo determinado. E Deus, Ele sempre espera que o homem venha se arrepender, né? Porque Ele não tem prazer que ninguém se perca, né? Então vamos lá, no 11. Então, cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles, né? Então, essa veste branca simboliza o que? A pureza, igreja, tá? A pureza, né? Então, santidade, pureza, né? Então, o que acontece, né? Então, assim, Deus, Ele governa o mundo de ponta a ponta e tudo tá no cronograma dele, não tá no nosso, né? E no tempo predeterminado de Deus, né? Terá ali o fim do justo e o fim do ímpio, né? O juízo final. Então, né, ele diz aqui, ó, dito que esperasse um pouco mais de tempo até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos junto com eles, tá? Aqui é o juízo final. Então, o justo e os ímpios. Então, haverá essa separação, né? Então, igreja, Deus, Ele tem predeterminado toda a sua história, como vai ser, né? Eu creio que nada foge do controle de Deus. Muitas vezes eu olho, a gente fala assim, Senhor, o Senhor não tá vendo, Pai? Quanta injustiça, quanta perseguição, quanta maldade, quanta ameaça, quanta calúnia. Mas Deus diz pra mim e pra você nesta manhã, eu estou no controle de tudo. Rimanassuri, eu estou no controle de tudo. Aleluia. Você pode não ter controle, mas eu sou Deus, né? E tudo está no controle do Senhor. Ele está no seu alto e sublime trono, sentado no céu. Ramandassuri, como ele vem e contemplando todo ser humano, todo ser vivente na terra. Ninguém passa despercebido, né? Nada do que o homem faz, seja pequeno, grande, não passa despercebido perante aos olhos daquele que todos há de dar conta um dia. Tudo vai estar nu e patente perante os olhos do nosso Deus. Aleluia! No 12, observei, quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o céu ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudido por um vento. O céu foi recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra e príncipes, os generais, os ricos e os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Ele diz aqui, no 16, e eles gritavam, as montanhas e as rochas caíram sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono, a ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, a quem poderá suportar? Então vai chegar o grande dia de Deus, né? O grande dia do julgamento. Igreja, as pessoas mentem, roubam, tem corrupção, falcatrua, pedofilia, tudo que desagrada a Deus. Mas vai chegar um grande dia, igreja, que haverá esse julgamento da parte de Deus. E ninguém, igreja, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar da ira de Deus, né? Ninguém vai escapar do castigo divino, tá? Ninguém, igreja. Aqueles que cometeram, que acham que vai ficar ileso, não vai, tá bom? Então, a gente vê essa situação, tipo as estrelas caindo, os sinais, os figos, né? Porque no inverno o figo aparecia ali e era facilmente soprado, né? Porque estavam verde, então com o vento eles caíam, não estava maduro. E diz assim, e o céu foi recolhendo, foi se enrolando como um pergaminho. Pense, igreja, esse é o nosso Deus, as montanhas e ilhas eram removidas, né? Então,
com base no juízo de Deus. Jeremias, ele fala disso, Naum também, né? Jeremias 4, 24. Então, a gente vê... Vamos lá dar uma olhadinha em Jeremias 4, 24? Então, a gente vê que as coisas de Deus, igreja, tem... O que o homem plantar, ele vai colher. Tem hora que eu falo assim, Senhor, tem misericórdia, quanta maldade, Senhor. O Senhor não está vendo isso? E diz assim, ó, no 24, olhei para os montes, eles tremiam, todas as colinas oscilavam, né? Então, a gente vê ali o julgamento de Deus, tá? Naum também vai falar disso. Então, a gente vê que Deus, igreja, ele não se deixa escarnecer, sabe? O homem, muitas vezes, ele acha que ele pode fazer, que ele mente, que ele engana, que ele persegue, e que blá, 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 e que ele pode... Sabe? Achando que nós não temos dono, que não tem Deus que não vê. Mas nós temos um Deus, igreja, que vê e sabe de todas as coisas, né? E aquilo, igreja, que o homem plantar, de maneira nenhuma, vai ficar despercebido por Deus. Porque Deus vê todas as coisas. Na 1:5 diz assim, quando ele se aproxima, os montes tremem e as colunas se derretem, né? Então, a gente vê a instabilidade, né? O homem é frágil perante a voz do nosso Deus, perante o nosso Deus. O homem pode até querer, mas Deus, igreja, ele é o rei dos reis. Ele é oficial, ele é o general, ele é o rei, ele é Deus, ele é tudo. Tudo pertence a ele, tá? Então não adianta o homem correr naquele grande dia dos juízes, esconder em caverna e se esconder. A ira de Deus, a ira do Cordeiro de Deus, Daramandassu Decomanai, daqueles que não temem a Deus, vai vir sobre toda a humanidade. Igreja, ninguém vai escapar. Arandassu me Decomanai, não adianta, sabe? O juízo de Deus vai vir. E não adianta, e Deus não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Aquilo que o homem semeou, ele vai colher. Aquilo que o homem plantou, ele vai colher. Se você plantou vento, você vai colher tempestade. Se você colheu perseguição, você vai... Gente, não adianta. Por quê? Porque os olhos de Deus estão em todo lugar. O juízo de Deus, Deus está vendo, Ele está contemplando. E fala do Hades aqui. O Hades não foi... O inferno não foi inaugurado, né? Mas ele vai ser inaugurado. E dura coisa vai ser para aqueles que não forem contados seu nome no livro da vida, amém? Até aqui me deu o Senhor e eu agradeço a minha rica oportunidade. Ficou na paz.